Meu nome em português é Daniele, que é um nome que minha mãe me deu. E conforme eu fui crescendo e convivendo com outros indígenas, com pessoas inclusive do meu povo, veio meu outro nome. O outro nome foi Totem, que é o nome de uma bonequinha, que é a bonequinha feita de molongu. Uns falam molongó, outros falam molongu. Ela é pintada de carvão e urucum. É toda talhada nessa madeira, uma madeira amazônica. Posteriormente veio um outro nome que é a Dana. A Dana é nome de uma lenda e que fala sobre uma rivalidade entre dois povos, e onde havia a indígena mais bela, que era a filha do cacique. Então, as pessoas que conviveram comigo, elas olharam e falaram assim: nossa, ela é a Dana, ela é a nossa Adana. Eu sempre digo às pessoas que eu faço parte de dois mundos. Eu pertenço ao mundo indígena e eu pertenço ao mundo não indígena. Então, todo o tempo eu fico observando as semelhanças e as diferenças que há entre ambos. Ela atravessou as fronteiras da floresta amazônica para se dedicar ao estudo da medicina em uma grande capital. Na bagagem, uma essência que mantém firme suas raízes e lutas. A história e os horizontes de Adana Cambeba trazem reflexões sobre a força da mulher indígena em nossa sociedade. O meu povo se chama Omágua, que quer dizer o povo das águas. Posteriormente, nós fomos apelidados de Cambeba. Cambeba vem do tupi, que significa cabeça chata. Cambeba é a canga, cabeça, peua, chata. E como a língua é um órgão vivo, foi tendo suas modificações, né? A cangapeua, a cangapeba, a cangapelba, a cangapeba, cangapeva, cambeba. Esse apelido foi dado justamente porque quando nascia um omágua, a criança, o bebê, ele era colocado em talas de junco na cabeça e era amarrada com ligas de látex de seringa. E a criança ia crescendo e o crânio ia se remodelando. Logo no início, quando o europeu chegou, isso há muitos anos atrás, teve conflitos e também teve momentos também de boa relação. Mas aí, com o tempo, teve muitos outros conflitos, porque meu povo não queria ceder aos interesses dos europeus. Então nós tivemos que nos espalhar e nos silenciar na nossa identidade. Então hoje o meu povo ele é encontrado tanto na Amazônia peruana quanto na Amazônia brasileira. E na Amazônia brasileira, desde Alto, Médio e Baixo Rio Solimões, até mesmo no Rio Negro e outras regiões, inclusive do Brasil, se espalhou. Esse grafismo é um grafismo cambeba e ele significa união e força. É união e força porque para nós, povo cambeba, só existe força se houver união. Então, quando as pessoas olham para o grafismo, às vezes falam, é força e união. Eu falei, não, é união e força. Essa é a ordem do significado do grafismo, união e força. Desde criança eu já apresentava sinais para cuidar tanto de plantas, tanto de animais, quanto de pessoas. Então eu já apresentei esses sinais desde a minha infância. E meus pais, os mais velhos, observavam isso. O meu cuidado, tão criança, tão assim, como dizem, imatura, mas um cuidado, um carinho com as plantas, um cuidado, um carinho com os animais, tanto quando as plantas estavam doentes, quanto os animais que estavam doentes.
E eu tão pequena, eu mostrava cuidado com as pessoas mais velhas quando elas estavam doentes. Então isso foi se cultivando, foi desenvolvendo e foi amadurecendo. Então chegou uma época que eu tomei uma decisão, fazer medicina. A medicina indígena, para nós povos indígenas, ela é muito importante. Quando vai um médico de formação da medicina científica oficial, muitas vezes ele não sabe lidar com aquela maneira de ser da medicina tradicional indígena. Esse aqui é um ninho de um pássaro chamado japim. Japim é um pássaro que vive na Amazônia. É muito inteligente esse pássaro, tanto para construir o ninho, quanto para a escolha de onde fazer, qual local fazer o ninho. E ainda consegue imitar o canto de outros pássaros. Então ele é muito considerado como um pássaro muito inteligente. Segundo uma reunião que eu tive com outros antigos do meu povo, quando eu perguntei para eles sobre o meu clã, porque no povo Cambeba também existe clã. Uns são clãs de pássaro, outros são clãs de árvores, de plantas. Quando eu perguntei, os antigos, os idosos e idosas foram unânimes, falaram: o teu clã é o clã do japim. Então ali eu senti a responsabilidade. Se foi me dado algum dom ou alguma inteligência, eu tenho de alguma maneira que converter isso a um bem. Não somente um bem para mim, mas também um bem para o povo indígena, inclusive para o povo de origem, que é o povo Cambeba. Como eu vim de uma realidade indígena, eu consigo ver uma beleza e uma riqueza que talvez para uma pessoa que não teve esse contato com a natureza fique um pouco mais difícil. Quando chega uma mãe, um pai, que fala na sua linguagem de ser, na linguagem indígena, sobre plantas, sobre um chá, sobre a doença de um filho, sobre ter chamado um pajé e perguntar: eu posso também trazer o pajé aqui? A senhora trata do jeitinho com esse medicamento do branco, mas a gente vai trazer o pajé para também cuidar da gente. Então tem que ter abertura para isso. Então eu vejo que essa é uma das grandes dificuldades de quem vem de uma medicina científica oficial. Não são todos que estão abertos para isso. O interessante do pajé é que o pajé ele não lida só com a doença orgânica, a doença física. Ele lida com a doença espiritual. E dependendo da doença, não é somente a relação com o doente. Envolve também a família e às vezes até a própria comunidade, através de cantos, de ritual, através de toda uma ligação. Não é algo assim isolado. Então você vê todo o tempo a relação de coletividade ali. É o orgânico, o físico, junto com o espiritual. Hoje estou aqui na universidade, fazendo medicina na UFMG, com essa proposta de poder retornar para a Amazônia e trabalhar com saúde indígena. E tentar fazer um diálogo entre duas medicinas. A medicina científica oficial, o qual estou aprendendo aqui na UFMG, com a medicina indígena, que é a medicina dos pajés. Os pajés de lá, os curandeiros, as benzendeiras. Então essa é a minha proposta. Dependendo do povo indígena, pode existir só homens que são pajés. E dependendo desse povo, pode também existir mulheres.
No meu povo existem mulheres que são pajés e também mulheres que são na posição de cacique. No meu povo a gente chama de tuxaua. Tuxaua é o mesmo que cacique para o meu povo. Então tem cultura de alguns povos indígenas aqui que mais é o homem. Mas a mulher, ela vem ganhando espaço, não só como pajé, mas também como cacique, inclusive na questão política. É interessante como a mulher, ela passa por uns certos rituais também, e ela mostra resistência. Tem certos rituais de preparação que muitos homens não aguentam, quem aguenta é a mulher. É claro que existe umas lutas meio que, diria que internas, porque ainda mais quando se trata de comunidades indígenas ou povos indígenas, onde a cultura é patriarcal. Então tem uma certa resistência, mas as mulheres elas vêm ganhando aos poucos o espaço. Então eu sou uma dessas mulheres também e também somo com elas esse ganho de espaço, né? Esse avançar. Então a gente vem conquistando isso aos poucos. Eu imagino que o meu exemplo é de passar às outras mulheres indígenas e também aos homens também, né? É um exemplo de força, de resistência, de coragem. Eu já me perguntei isso, como é que eu tive coragem de vir para cá? Assim, sair de lá, do convívio, ali da natureza, da família, dos amigos, do meu povo, dos movimentos e vim para cá. Eu me perguntei isso. Mas eu senti e ainda sinto uma força, eu sinto algo tão forte dentro de mim, falando, me dando esse ânimo, esse caminhar. São muitas as realidades indígenas, mas a resistência é a marca comum que atravessa há séculos toda essa diversidade ainda tão ameaçada. Os índios fazem a festa do espelho que reflete no terreiro a mensagem do luar. Eu considero, na verdade, muito importante estudar. Então, como faço um curso médico, eu tenho que ter livros de medicina, tenho que estudar bastante, se eu quiser ser futuramente uma boa médica dentro da saúde indígena, ou em qualquer outra área que eu for trabalhar, especialmente na saúde indígena. Mas também acho e considero muito importante me manter atualizada quanto à questão da literatura indígena, né, sobre a história, o que os outros falam sobre nós, né, o que os cronistas falam de nossos povos indígenas, o que os antropólogos falam da gente, e também o que também os próprios indígenas falam de nós, né, porque também tem autores, escritores indígenas, e também é muito interessante também ver a ótica desses parentes que falam sobre nossa cultura. Eu procuro ser uma ativista dentro do meu limite, dentro do meu tempo, porque como eu sou estudante de medicina, o meu tempo ele é muito consumido pelos estudos. Então eu procuro ser ativista representando, falando. Né? Minha maneira de ser ativista, falar sobre meio ambiente, falar sobre cultura, falar sobre educação, sobre saúde indígena. Então, eu acredito que dentro dessas minhas possibilidades, eu posso, de alguma maneira, contribuir, né, para esse movimento indígena. Para nós, povos indígenas, esse governo agora, né,
Não que os outros também não tenham sido também governos complicados. Mas a nossa luta maior é contra a questão da demarcação de terra. Porque para nós a demarcação de terra significa preservar a vida. Significa preservar inclusive a manifestação das nossas culturas, da nossa cultura. A nossa relação com a terra é uma relação de ancestralidade. Não é uma relação mercantil. É uma relação de muito respeito. Nós, povos indígenas, estamos contrários quanto à questão da PEC 215, que está tentando levar para o legislativo as decisões quanto à demarcação de terra. E a gente quer que continue no executivo. Sabemos que tem interesses contrários, né? Inclusive interesses do agronegócio. E então nós queremos que a demarcação seja respeitada. Porque a PEC 215 também é como se desse direito também a rever terras que já foram demarcadas. Quer dizer, quer mexer com aquilo que já está organizado, direito, já está mais do que tudo tratado, quer também rever isso, como assim? Para mim tem um grande significado porque me remete à minha origem. Eu gosto de olhar e lembrar que meu povo também ele é caçador, tem gente que é pescador e eu olho e isso me remete à história, a questão das lutas, da defesa. Isso me fortalece, sabe? São símbolos assim que para mim me fortalecem. Para estar aqui, você tem que ser muito persistente, você tem que ter força, porque é outra maneira de relacionamento, é outro ritmo de vida. Aqui é um ritmo muito acelerado, é tudo muito corrido, as pessoas não têm tempo para coisas tão simples, que são tão necessárias, mesmo para alimentar o seu próprio interior, para se fortalecer como pessoa. Eu sinto falta da natureza. Eu sinto falta da floresta, eu sinto falta do rio, eu sinto falta de peixe, eu sinto falta dessa relação de identidade. Quando você está junto com o seu povo, é como se você se sentisse muito mais forte. Então, aqui eu vejo muitas pessoas assim, mesmo sendo brasileiras, mas assim como se elas estivessem perdidas na sua própria identidade. E eu sinto que eu tenho identidade. E quando eu estou lá, eu sinto a minha identidade muito mais forte, muito mais aflorada, porque eu vejo os outros comigo. Então eu sinto falta disso. A impressão às vezes que eu tenho é que as pessoas estão assim muito desconectadas com elas mesmas e com a sua própria origem. É como se estivessem de costas para a origem. Estão muito voltadas em querer ser algo lá de fora. Não precisa ser algo lá de fora. Você pode ser o que é aqui de dentro, porque você faz parte disso aqui. Sua origem está aqui. Não precisa imitar um povo lá de fora, lá do exterior. Você tem uma raiz belíssima. A raiz aqui. Minha neto Iueita, Ianel Aimita, Tauye Iande Arama,
Yandere sewara Upurungita yande ama Yande sendo ainda Kushihima, Kushihima pa, Aikue Paranauaçu. A defesa da terra indígena, a demarcação da terra indígena, é uma maneira até de defender a natureza e vai ficar para gerações futuras, não é só para a população indígena, é para a sociedade não indígena também. Acabar com rios, com florestas, é mexer com toda uma biodiversidade, é movimentar, é um movimento assim contrário. Isso pode dar grandes repercussões negativas sobre o bem-estar e a qualidade da sociedade como um todo. A campanha reivindicatória do ano de 2017 se dá no momento de muita agressividade, de muita ofensiva da classe trabalhadora. Os professores e professoras da rede privada não ficam de fora disso. E nesse momento, o patronal tem se acomodado, aguardando que o Congresso Nacional vote a reforma trabalhista que retira totalmente os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. O sindicato patronal está contando com isso para precarizar mais os trabalhadores, os professores e professoras da rede privada. Esse ano, a nossa reivindicação principal é que o adicional por tempo de serviço passe de quinquênio para triênio, que o adicional extra classe de 20% passe a 33%, que é 1/3 da jornada, uma vez que a carga horária de trabalho extra classe do professor aumentou muito, principalmente com as novas tecnologias. E, para além disso, o aumento no piso e ganho real de o INPC e mais um ganho real. Falando aí, está se preparando uma reforma trabalhista que praticamente rasga a CLT. Já aprovaram a terceirização, inclusive para atividade fim, que possibilita que todos os trabalhadores de uma empresa sejam terceirizados. Então é uma situação que nós estamos vivendo de ataques muito pesados. E a única saída que a gente tem para dar resposta a esses ataques e para tentar reverter essa situação é a mobilização. Dia 28, a greve geral, depois de muitos anos que não é convocada pelas centrais sindicais, num consenso amplo com os movimentos sociais, ela será exitosa, porque assim nós podemos tentar frear os ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo nesse último período.
estações da minha praia, não consigo respirar.